Então, a nossa saudação a todos os presentes, todas as pessoas que estão aqui participando do nosso encontro de hoje, tanto de forma síncrona, nós que estamos aqui participando dessa live, quanto todos aqueles e aquelas que também assistirão depois do nosso canal do YouTube. Então, nós estamos retomando como primeiro ponto de conteúdo formativo do nosso projeto de formação continuada dos professores das escolas públicas no do Campus Sudoeste do Paraná, um projeto da Refocar e do GFEMP, né, da Unioeste do Campus de Francisco Beltrão. Hoje nós vamos fazer o diálogo sobre a festa das sementes crioulas nas escolas. A festa das sementes crioulas nas escolas, com o tema Preservar a Vida e Produzir Alimentos com Autonomia. Então, eu vou compartilhar o material com vocês, e aí eu faço uma apresentação desse material, que eu também já disponibilizei para todos, e aí, após isso, a gente abre para conversa, para uma reflexão em torno dessa temática. Como eu estava falando, então, o nosso tema são diálogos sobre a festa das sementes crioulas nas escolas públicas do campo, preservar a vida e produzir alimentos com autonomia. 3 ideias bem iniciais sobre esse tema. A festa das sementes crioulas nas escolas do campo. O que envolve isso? Em primeiro lugar, é preciso dizer que há um histórico de realização das festas das sementes em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Há mais de 25 anos. Então, há uma história e a festa das sementes, ela acontece em todas as regiões do país, em todos os estados do país. E também há um histórico bastante significativo no estado do Paraná. O Paraná é referência nas festas das sementes crioulas, tanto nas escolas quanto nas diversas regionais. Então, um papel significativo do Estado do Paraná também na realização das festas das sementes crioulas. No sudoeste do Paraná, nos 25 anos, desde 2004, nos últimos 20 e poucos anos, já foram 20 festas das sementes. 20 festas. Então, também há uma tradição e um histórico muito significativo na realização da festa das sementes no sudoeste do Paraná. Igualmente, já faz parte de uma tradição de mais de 10 anos da realização das festas das sementes crioulas nas escolas do campo do Sudoeste. Então, hoje o que nós estamos fazendo é uma retomada desse aspecto em relação a essa importância da realização das festas e dessa prática pedagógica que faz com que as escolas tenham uma forma de ser escolas do campo, de acordo com a nossa modalidade da educação do campo. Há também estudos relevantes demonstrando a dimensão pedagógica das festas sementes crioulas, ou seja, a prática social instituída pelos movimentos sociais populares, elas tornam-se educativas, elas instituem uma pedagogia. Tanto é que a dissertação da Emanuela dos Santos, ela fez exatamente a pedagogia das festas sementes crioulas no sudoeste do Paraná, desde 2004 a 2025, e demonstra isso em variadas direções que se institui essa pedagogia, essas dimensões formativas das festas das sementes. Mas um aspecto interessante, além desse impacto pedagógico geral, que interfere na formação das subjetividades de todos os sujeitos envolvidos, para nós, especificamente das escolas, na educação formal, há uma preocupação em tornar as festas das sementes crioulas num dispositivo que potencializa processos qualificados de ensino e aprendizagem. Então, a estratégia é vincular a festa das sementes crioulas com o processo de ensino e aprendizagem de todas as disciplinas, para não ser algo exterior à escola, transversal à escola, ou ver a festa das sementes não como uma prática pedagógica,
mas assim como um projeto que vem e que vai. Então, essas orientações que nós passamos hoje, que nós discutimos hoje com vocês, é exatamente como fazer essa prática pedagógica da festa das sementes crioulas nas escolas do campo. Ou, obviamente, pode ser da cidade, sem dúvida nenhuma. Quais são os passos, o detalhamento de como se fazer essas festas? Então, tem bem descritivo, está bem descritivo, não vou destacar todos os aspectos constantes do material que eu deixei para vocês, mas tem alguns passos, uns 5, 6 passos que são necessários serem seguidos. Mas isso cada escola adequa, institui de acordo com a sua característica. Então, não há uma norma geral que tem todas, necessariamente, tem que seguir essa nossa proposição. O que nós estamos propondo é uma forma organizativa, é uma forma de viabilizar a realização das festas para que cada equipe pedagógica, junto com os seus docentes, com os seus estudantes, com a comunidade, encontre, a partir desse pequeno roteiro, uma forma de concretizar isso de forma específica na sua instituição escolar. Então, o primeiro passo, um momento coletivo de preparação da festa. Como todas as atividades da vida, tem que ser feito um planejamento, tem que ser feita uma preparação. Então, é uma primeira conversa sobre o que são as festas sementes crioulas nas escolas públicas do campo, e essa conversa envolve os professores, os docentes, as pessoas da comunidade, com os estudantes, né? Então, nesse primeiro dia, se pode dialogar sobre sementes e mudas. Ou seja, se já participaram de alguma festa, se as famílias produzem, o que elas produzem, se as sementes são compradas, se são guardadas, se tem mudas, quais são as mudas, que tipos de sementes elas produzem, o que elas guardam, se tem um mecanismo de conservação das sementes para não estragar, entre tantos aspectos que envolvem as sementes e mudas. Nesse momento também será necessário levar uma pré-proposta da festa para dialogar com esses sujeitos. O que é possível nas tarefas que podem ser assumidas, que é marcar um tempo de preparação, marcar um dia da festa, articular o trabalho e as ações tanto para dentro da escola, com a equipe pedagógica, docentes e estudantes, quanto a equipe fazer esse movimento também no entorno da escola, especialmente em torno da comunidade. Um segundo passo é organizar a festa das sementes crioulas na escola e na sala de aula. Tem um momento de pensar também com a comunidade, mas o que tem de específico na escola e nas salas de aula? Os docentes podem iniciar o planejamento com o tema das sementes, com uma conversa sobre as sementes com os estudantes. De onde vêm as sementes, quais as sementes que são usadas nas plantações, as sementes são compradas ou guardadas pelas famílias, dialogar se as famílias produzem as sementes para plantar, quais os tipos de semente as famílias manipulam, que elas plantam, ou se elas compram, quais são as marcas, quais são os códigos que tem em cada semente, fazer uma conversa e lembrar sempre que as sementes, elas podem ser transgênicas, modificadas geneticamente, elas podem ser modificadas ou crioulas. Depois tem todo um roteiro de trabalho para fazer sobre isso. Então, depois dessa conversa inicial, para recuperar um pouco a memória dos sujeitos envolvidos. Vamos conversar sobre as sementes? Vocês sabem o que é semente? Como são usadas as sementes nas famílias, nas comunidades, e dentro o que cada um conhece sobre isso, desde da experiência de vida dos docentes, quanto dos estudantes para levar para suas famílias. Depois dessa primeira conversa, propõe-se 2 atividades. A primeira, um levantamento dos tipos de sementes crioulas das famílias e na vizinhança. Então, faça uma conversa, mas daí faça um levantamento. Por quê? Levar para casa uma tabela, e já tem a tabelinha ali embaixo, dos tipos de sementes das famílias. Então, é uma atividade concreta. Já começa a envolver os estudantes em atividade. O que é? Levantamento dos tipos das sementes crioulas utilizadas pelas famílias e também pelas vizinhanças. Então, pode ser que alguma família tenha em si, mas daí, dos vizinhos. Não precisa ter necessariamente estudantes na escola,
mas pode ser feito esse diálogo com a vizinhança, né? Levar para casa a tabela do levantamento dos tipos de semente e fazer esse levantamento para preencher com a ajuda do pai, da mãe, dos responsáveis, enfim, dos parentes, né, comentando o que está contido na tabela. E fazer uma pesquisa. E com os dados desse levantamento, expor no espaço coletivo todos os tipos de sementes que tem nas famílias, que tem nas comunidades e na região, de modo a criar um ambiente educativo para as festas sementes. Já dá uma primeira visualização do trabalho que está sendo feito desse levantamento. E aqui é o exemplo daquilo que pode ser feito nesse levantamento dos tipos de sementes crioulas das famílias e da vizinhança. Ó, o nome da semente, o tipo da semente, de onde veio essa semente, a época do plantio, e também a história da semente, como se cultiva, como se conserva, dentro das informações possíveis. Então, vamos lá, uma família dá para preencher várias linhas, né? Várias linhas com esse levantamento, sobretudo com o nome da semente, o tipo da semente, e aquilo que as famílias utilizam esse semente. Ó, o que mais tem na região, qual é que é o tipo de semente. Aqui o exemplo é do feijão, mas pode ser todas as sementes e mudas utilizadas, inclusive flores. A segunda a atividade é a organização de estudo para a festa das sementes. Então, fez uma primeira conversa, depois conversa na escola, faz um inventário dessa quantidade e qualidade das sementes, e aí volta a organizar o estudo para a festa das sementes. Aqui os estudantes, eles têm que estar ativos e participantes no dia da festa. Então, se faz uma conversa com as turmas, se dialoga sobre as atividades na agricultura que eles têm em casa e que dependem das sementes imundas. Por exemplo, pastagem das vacas, alimentos, feijão, arroz, batata doce, batatinha, abóbora, melancia, melão, enfim, frutas, todas as frutas nativas, as plantações, né, as frutas plantadas, de mudas e tantas outras, coberturas do solo, produção de ovos, aves, jardinagem, com espécies e formas de plantio. Depois dessa conversa e deste mapeamento, organizar grupos com afinidade nos temas. Por quê? A proposta é que os estudantes sejam precursores, que eles sejam um papel de destaque na festa das sementes, assim como toda a equipe pedagógica, e não apenas. Então, isso já vai formando grupos para depois vocês vão ver mais adiante o que cabe fazer com esses pequenos grupos. E o próximo passo será encaminhar, então, que cada grupo de estudantes um estudo sobre o tema escolhido. Por exemplo, pode ser mudas de ramas de mandioca, pode ser feijão, pode ser frutas, pode ser verduras, pode ser temperos, pode ser folhagens, ou comunidade, né, que pode ser uma a cada ano, para facilitar a preparação. O primeiro ano, então, ficam as variedades de feijão. O quinto ano, sexto ano, enfim, vocês vejam, cada um pode fazer, né? Aí, a partir dessa preparação dos grupos que ficam para tratar de estudar as variedades, forma de manejo, tem informação sobre o tipo de semente que esse grupo ficou responsável, porque no dia da festa, aí que está o envolvimento, no dia da festa, cada grupo terá uma barraca, um stander, preparado e organizado, ornamentado, para que os estudantes, preparados com aquilo que eles estão apresentando, que eles se preparem para explicar para as pessoas que virão na festa, no dia da festa, sobre esse assunto. Essa rama é assim, se planta assim, a variedade é essa, a época, a melhor forma de plantar assim, a melhor forma de cozinhar é assim, faz assado, faz... Então, todas as explicações sobre essas mudas e sobre essas ramas, essas sementes. Tá. Mas dessas reuniões sai o tema da festa. Qual é o tema da festa? Hoje a gente colocou aqui, preservar a vida e produzir alimentos com autonomia. Bom, pode ser qualquer tema que se vincule, claro, às sementes. Então, depois que já se tiver dialogado com os estudantes sobre as sementes, os variados tipos, compreendendo como são tratados nas famílias, na organização do município, na região, se passa a escolher um tema da festa, que vai nascer desses estudos feitos com as turmas. Então, o envolvimento dos estudantes já, desde a primeira conversa, já vai definindo também a participação dos estudantes
na definição do tema da festa. E na fonte educativa 14, lá dos dossiês, tem esse tema das festas. Na porção da realidade também tem, né, as festas, tem os cartazes das festas da região, toda a região. Depois, esse material que eu passei para vocês já tem todas essas... Eu tenho um arquivo, depois eu passo um outro arquivo também, que tem todas as festas das sementes de todo o Sudoeste. Então, depois disso, escolhem os verbos, as palavras-chave, e aí listar tudo isso e organizar, então, um bom tema da festa. Então, escolher o tema da festa é o terceiro passo. O quarto passo, mas tem que produzir um cartaz. Aí, qual é o tipo de cartaz? Qual é que são as imagens produzidas? Pode ser feito desenhos na escola, um concurso de desenho na escola, pode ser uma ilustração, pode ser uma montagem de uma mandala, enfim, pode acesso o dossiê aí também para que possa ter uma fonte de imagens e outras tantas que podem ser buscadas, né? Imagens, desenho de festa, sementes já realizadas, e para melhor ilustrar o tema específico que é dessa festa das sementes. O quinto passo é recolher e catalogar as sementes. Esse é um trabalho detalhado, difícil até de ser feito, que geralmente se buscam pessoas também mais especializadas para isso. E também em instituições. A Cessuar sempre é uma parceira que sempre apoia e fortalece essa luta pelas sementes crioulas no Sudoeste do Paraná, enfim, de forma geral, sem dúvida, mas também pode ser feita uma forma específica de como coletar com as diversas equipes das turmas, os professores nessa equipe, para recolher as sementes que os estudantes trazem de casa. Elas podem ter as sementes, as ramas, as folhagens, os temperos, e a equipe precisa preencher para manter viva a memória da semente. Então, tem que catalogar essas sementes, organizar um espaço na escola para guardar as sementes que chegaram. Uma equipe pode colocar no contraturno, fazer os pacotinhos com as sementes, dizer a variedade, o nome da semente e a variedade, por exemplo, de milhos, de feijões, que são muitos. Então, as mudas e outras sementes, ovos, trazidos no dia da festa. Então, dá para juntar e fazer essa recolha e catalogação das sementes. É o quinto passo. Esse é um trabalho muito importante. Pode ser buscado a recolha e a catalogação das sementes dentro com os estudantes, mas pode ser buscado fora, com outras universidades, com os guardiões das sementes crioulas no Sudoeste do Paraná que tem, e também na Cessuar, Embrapa, enfim, com tantas outras. O sexto passo, a escola é preciso criar um processo de acompanhamento e organização das barracas, dos standers, no dia da festa. Você pode ver que é preciso retomar com os estudantes o que estão preparando para apoiá-los para buscar materiais, preparar algumas coisas escritas, cartazes, algumas imagens, e preparar as explicações sobre aquela variedade da semente que eles vão explicar para quem vem visitar no dia da festa, para os seus colegas. Então, essa apresentação, né, dos estudantes mostra o protagonismo do estudante no dia da festa, e não aquilo que acontece muitas vezes, que é o estudante só ficar sentado, ficar ouvindo e sendo obrigado a ficar quieto, e sendo sempre pedindo silêncio. E o pessoal fica incomodado nas cadeiras, mas é por causa da forma de organização. Então, tem que ver... nós estamos propondo uma pequena alteração do que tem sido as festas ultimamente, nas festas nas escolas, que é de os estudantes organizados pela equipe pedagógica, pelos docentes, para que eles possam ter uma oportunidade de explicar aos demais aquilo que eles pesquisaram, aquilo que eles sabem sobre essas sementes. Então, pode-se combinar que cada professor assuma um grupo do estudante com esse stander, uma barraca, e desse modo eles também têm a oportunidade de participar e se envolver na festa. E auxilia a apresentação desse grupo de estudantes no dia. Uma programação para o dia da festa das sementes. Então, toda uma preparação já está, mas no dia, o que envolve a festa das sementes? Algumas dicas, né, algumas sugestões.
é preciso retomar os aspectos centrais da concepção que envolve a Festa Sementes Crioulas. Ó, a Festa Sementes Crioulas é uma prática social sustentável, agroecológica, autonomia das sementes, autonomia econômica, cultural, afetiva com as famílias e com a comunidade. Então, é preciso resgatar isso, a escola estar consciente disso. O dia da Festa Sementes não é o dia do empreendedorismo na escola. Não pode ser um dia de compra e venda. A Festa Sementes é partilha. Então, não transformar o dia da festa num dia de negócio na escola, o que desvirtua completamente a concepção daquilo que envolve a Festa Sementes, que é justamente a solidariedade, a partilha, a amizade, a alegria de encontrar-se, por isso é festa, senão seria outro nome, né? Então, a sugestão é fazer uma abertura com uma mística, com os estudantes, com cantorias populares, encenações, poesias, símbolos, e isso as escolas têm muita criatividade, né? Com os professores e professoras de arte, enfim, música e tantos outros. É possível organizar um momento coletivo que tenha breves falas com pessoas que possam trazer suas vivências e experiências em torno da Festa Sementes. Em torno das sementes, da colonização, da ocupação da comunidade, como é que foi, a constituição da comunidade. Então, trazer pessoas que têm um histórico de plantar, de colher, como que se dá nesse meio a participação ativa das mulheres, a plantação, o cultivo das hortas, dos temperos, dos remédios também, né, de todas as plantas medicinais, de tudo isso, né? Como que é cultivado isso pelas famílias? Então, o terceiro momento também pensar nesses depoimentos da comunidade, dos pais responsáveis, enfim, da comunidade. Nós estamos propondo evitar palestras no grande grupo. Vocês viram que vários de vocês já participaram das festas, e geralmente tem muita palestra. Tem que ter cuidado. Nós não estamos dizendo que não dá para fazer palestra. Sim, dá para fazer, mas não pode toda a programação da festa virar palestra, porque senão não há uma participação ativa dos estudantes e mesmo de todos os participantes. Será mais formativo organizar algumas oficinas ou as exposições das barracas e dos estantes dos estudantes, que expliquem isso para isso. Então, pode ser pessoas da comunidade, organizações sociais, né, rede de universidades, com temas ligados às sementes e aos alimentos, ao artesanato, à saúde, ao manejo agroecológico, orgânico da produção, as mudas, podas, abelhas sem ferrão. Tem tantos assuntos, o cuidado com as águas e as nascentes, que é um tema muito interessante também, a apresentação de pequenos documentários, entre outras atividades. Então, ter o cuidado para não se fazer muita palestra, para que senão desconecta o pessoal da participação, né? Organizar um momento de alimentação coletiva, preparado com aquilo que cada participante ou pode trazer ou feito na própria escola, com os alimentos, né, in natura pela comunidade. Sempre a partilha de um lanche, de um almoço, de um café, as pessoas conversam, elas se animam com essa conversa, elas refletem sobre a importância desse encontro da comunidade com os estudantes, falam sobre os seus costumes. Então, organizar um momento de alimentação coletiva. E aí, o momento auge da festa, que é o momento da troca das sementes. A partilha das sementes. Será necessário preparar o espaço da troca. Isso é muito importante, né? Com os pacotinhos de semente, as mudas, deve ficar no espaço separado para evitar que as pessoas cheguem antes e tenham oportunidade de pegar as sementes e mudas. Então, isso é muito importante. Não dá para fazer esse espaço da troca, não pode ser sempre aberto, que as pessoas vão lá já, quando chegam na festa, na escola, já começam a entrar em contato com as sementes e as mudas. Tem que ter um momento específico sobre as trocas, né? Um momento específico só sobre as trocas, aí sim, aí dá para fazer a troca, né? Então, num determinado momento, o espaço é aberto para todas as pessoas presentes e que já tenham participado da abertura, dos processos formativos, né? Dos espaços formativos, e aí adentre ao mesmo tempo e possa escolher, né? Para os que, senão, e para trocar aqueles que trouxeram as sementes e mudas que estarão nas mesas. Então, organizar um espaço
de partilha das sementes de forma específica. Bom, agora, não vamos detalhar tudo isso que está contido aqui. Não é necessário discutir tudo que está detalhado nesse arquivo. Mas o que nós precisamos é aquilo que eu conversei com vocês no início. A festa das sementes crioulas é uma prática pedagógica da escola. É uma prática pedagógica, não é um projeto, não é uma atividade que transversaliza a escola, exterior à escola. Não, a festa das sementes faz parte de uma prática pedagógica, é uma atividade pedagógica. Então, nós temos diversos encaminhamentos metodológicos para sugerir como que se integram os conteúdos do CREP, que é o processo de ensino-aprendizagem, né, dos docentes, de vocês, docentes, que nós, docentes, e como que isso relaciona-se com o processo de ensino-aprendizagem, com o tema da Festa das Sementes. Então, por exemplo, o encaminhamento metodológico 1, tem vários, tem mais de 5. Iniciar o trabalho com a Festa das Sementes, tratando sobre a história das sementes, com as turmas e também com os familiares, para que a comunidade saiba que isso existe na região sudoeste do Paraná, que existe no Paraná e no Brasil. Então, os cartazes das Festas das Sementes podem ser impressos, coloridos, fixar no saguão da escola, com um mural. No saguão, as turmas podem verificar os diferentes cartazes das 20 Festas das Sementes no sudoeste do Paraná e também o histórico das Festas das Sementes que já foram feitas na escola, por exemplo. Tem várias escolas aqui que já fizeram várias Festas das Sementes. O encaminhamento metodológico 2, utilizar o subsídio do trabalho. Semente é poder e fonte de vida. Tem um anexo também no trabalho que a gente vai repassar para vocês. Tem os 20 anos das festas das sementes. Pode se dialogar com os estudantes, cada tema das festas, de onde vêm essas sementes, como elas são compradas, como elas são trocadas, quais são as histórias, como se conservam as sementes, quais as formas de... se elas são modificadas, se não são modificadas, como que elas são guardadas, se elas são crioulas. Então, o debate sobre as sementes, especificamente as sementes. Então, tem um trabalho ali feito com esse conteúdo do anexo 2. Também pode-se propor várias atividades, levantamento do tipo das sementes, aquele quadro que eu tinha mostrado antes. Fazer um levantamento, dos tipos de sementes que existem nas famílias e nas comunidades. Aqui o exemplo do feijão, de novo, que é esse histórico das sementes. E assim fazer um catálogo com todas as histórias das sementes. O que pode ser feito também é a articulação entre o tema das sementes e o conteúdo das disciplinas. E nós temos os roteiros didáticos em agroecologia que discutem exatamente isso. No conceito do CREP, genética, consumo, crônica, argumentação, prefixos, a língua estrangeira, os conceitos do texto do subsídio, sementes crioula, biodiversidade, também incluir o tema, o assunto Festa das Sementes nos conteúdos curriculares, nos conteúdos. O encaminhamento 3, retomar as atividades em que vão preencher o levantamento dos tipos e preencher com a ajuda do pai, da mãe, dos responsáveis, insistir para que todos tragam as fichas preenchidas. Então, fazer esse levantamento com as fichas do levantamento dos tipos. Retomar o estudo do conteúdo da geografia, pode ser relacionado com todos os conteúdos de história, mas de história, geografia, de ciências, a língua portuguesa, enfim, quais são os produtos que são cultivados, como é feito, conduzir as conversas, retomar o estudo do conteúdo da geografia, por exemplo, mas pode ser conteúdo de todas as disciplinas. Pedir para escrever um texto sobre os tipos sobre o tema das sementes. Então, cada disciplina pode ir vendo como se adapta. Utilizar a tabela de levantamento e aí comparar quantos tipos de sementes são guardados pelas famílias em casa, quantos tipos de sementes vêm das empresas. Aqui podem ver porcentagem, tanto crioulas, tantas são híbridas, tantas são transgênicas. Dá para fazer um debate muito interessante sobre os conteúdos para cada disciplina. Organizar grupos de estudo, grupos de trabalho para sistematizar essas fichas, analisar como os estudantes eles fazem esse levantamento dos tipos, os tipos de sementes, os tipos de variedades que tem, listar no quadro para que fixe um estudo, para que seja objeto de estudo depois.
Então, isso aqui é um detalhamento do como fazer as atividades. Ó, dividir as turmas em grupo, aí cada um escreve o seu tema, para ficar depois, pode ser feito uma crônica, pode ser feito um debate com as frases, pode, língua portuguesa, enfim, língua estrangeira, cada disciplina pode ver como que trabalha o tema das festas sementes. Porque a ideia é que o tema, a festa sementes, se transforme em conteúdo de ensino e aprendizagem com os estudantes. O que é produzido na unidade de produção familiar, quais os tipos de milho, quais os tipos de sementes de milho, que é organizar os estudantes com seus celulares em grupos para que realizem uma pesquisa sobre as vantagens e desvantagens das sementes crioulas. Então, possibilidades, né? Tratamento. Ao aproveitar esse momento para organizar a festa das sementes, pode ser com a língua estrangeira, a língua inglesa, né? Para todas as terminologias, as formas, todas as disciplinas podem ser incluídas. A produção independente, que pode ser independente, juntando todo mundo, seed party, né? Como já vendo as terminologias, os conceitos, as palavras em língua estrangeira. Tem também jogos possíveis, e a gente tem aqui um da Mancala, tem a explicação do que significa, né? Um jogo de tabuleiro, como o jogo da semeadura, o jogo da contagem e captura, que desenvolve o raciocínio lógico. Então, também as escolas podem criar estratégias de fazer com que os estudantes participem de uma forma ou de outra. Por fim, eu vou passar ali no grupo também um roteiro didático que a gente construiu para servir como um parâmetro, né, de como que é possível estabelecer um processo de ensino-aprendizagem com o conteúdo da Festa das Sementes. Aqui, esse planejamento aqui é do terceiro trimestre, roteiro didático em agroecologia, a disciplina, e aqui é a hereditariedade. Então, dá para a agroecologia, os conteúdos e conceitos, clonagem, células-tronco, mas aqui o tema é o roteiro didático, que é da festa das sementes, a festa das sementes crioula nas escolas. Então, tem tudo como ser discutido, né, para ser construído aí esse pequeno roteiro, né? Claro, isso tudo dentro daquela nossa estratégia do instrumental metodológico, né, para finalizar. Por quê? Desde as trilhas, o inventário, o dossiê, e depois o planejamento coletivo interdisciplinar, o círculo de saberes e conhecimentos, as varandas de partilha. Então, eu concluo essa apresentação, e aí, para que a gente converse um pouquinho sobre isso, se vocês estão pensando em organizar a Festa das Sementes esse ano, como que vocês estão vendo a possibilidade de organizar a Festa das Sementes Crioulas na escola, se já participaram de alguma festa, que se já foi feita alguma festa em algum momento, se vocês já participaram de alguma festa no sudoeste do Paraná, qual foi a experiência que vocês tiveram nessa participação, tanto nas outras festas ou na própria escola de vocês, se vocês já participaram de alguma festa, o que vocês lembram sobre isso. Então, são dois aspectos. O primeiro, talvez comecemos por aí. Qual foi a experiência de vocês que vocês lembram dessas memórias que vocês possam ter, que vocês tenham, sobre a Festa das Sementes? Pode ser que foi na Festa das Sementes na região sudoeste, pode ser que foi numa determinada escola. E aí, o que vocês observaram, o que vocês viram dessa festa, o que mais marcou essa festa quando vocês, nessa festa que porventura vocês participaram. E o segundo, e aí ver se vocês estão dispostos, nós vamos fazer uma listagem aqui dos presentes, qual é que é a escola que está disposta a organizar esse ano, então, a Festa das Sementes. E aí, para ver se esse roteirinho ajuda vocês a implementar essa experiência pedagógica ou essa prática pedagógica da Festa das Sementes Crioulas. Então, eu deixo as falas aí com vocês,
vamos falar um pouquinho sobre essa primeira questão. Quem já participou das festas, de alguma festa numa escola, ou também festa regional aqui no Sudoeste, e que gostaria de fazer um depoimento sobre o que se lembra dessa festa, o que mais marcou nessa festa, o que chamou atenção nessa festa? O que vocês teriam para dar um pequeno testemunho dessa experiência em torno dessa prática pedagógica, em torno das festas sementes crioulas? Quem gostaria de fazer uma intervenção, lembrar um pouquinho de como foi a experiência de participar de uma festa? Alguém já participou de festa das sementes na escola? Nós participamos ano passado, professor, lá da Escola 13 de Maio, mas nós participamos na festa regional em Dois Vizinhos. E foi muito interessante, assim, eu, pelo menos, nunca tinha ido participar, né? Nunca tinha participado de nenhuma festa. E o que mais me chamou a atenção, teve o evento ali de manhã, teve almoço, tudo, né? Várias apresentações ali com alunos. E o que mais me chamou a atenção foi na hora que eles abriram a porta do espaço que estava em semente lá. Parecia uma boiada querendo entrar, sabe? Um atropelando o outro lá, porque daí todo mundo acho que queria pegar esse semente, e o pessoal falava, calma, calma, assim. Me assustou bastante, mas achei bem interessante, assim. Que pena que a gente não conseguiu entrar antes para ver como que estava organizado esse espaço das sementes lá. Daí a gente entrou na hora que que era essa distribuição ali, né? E a gente não viu como que estava organizado antes, mas bem interessante. Sim, Roselaine, é o auge, né? A partilha é o auge, mas tem sido sempre uma discussão na organização das festas sementes regionais de como melhor adequar esse momento. Mas, de fato, é uma correria só, porque são mais de 1.000 pessoas, geralmente, que participam das festas regionais. A gente tem participado das últimas todas, e são mais de 1.000 pessoas que participam, então são dezenas, talvez centenas de variedades de sementes, de ramas, de mudas, de folhagens, então, e temperos, ervas medicinais, são uma variedade imensa. Mas, de fato, o pessoal sempre pensa, né? Será que esse ano vai ser diferente? Será que o pessoal vai cuidar um pouquinho mais? Mas é um atropelo. Sim, é um atropelo, porque é o auge da festa. O que é? É a partilha. E todo mundo quer levar para casa alguma coisa da festa. Então, isso que é importante. O pessoal leva, nem que seja um pacotinho, entendeu? Leva, planta, preserva, cuida, e aí tem material para trazer no próximo ano. Então, tem os guardiões das sementes crioulas do Sudoeste, mas isso que é importante, desenvolver, não é ir lá para pegar um pacotinho e levar para si. Não, sim, é isso, né, Roselaine? É cada um pegar, levar, mas a importância de cultivar, cuidar, produzir, e aí no outro ano também levar um pouquinho. Levar a sua semente, colocar no pacotinho. Então, esse que é o significado da partilha. Né? Boa essa experiência. E de escola, Roselaine, vocês nunca não tiveram nenhuma experiência ainda de participar de uma festa sementes da escola? Não, de escola ainda não, porque eu penso que na escola vai ser diferente, né? Não vai ser essa correria toda na hora das trocas das sementes. Mas não participamos em nenhuma escola ainda. Tá, então está bem. Mas então, vocês viram que na programação começa bem de manhã, né, com várias atividades, várias apresentações, várias místicas, várias músicas. Depois tem uma palestra central, né, com um determinado tema que interessa, de formação agroecológica, geralmente é isso, né, que aí participa a comunidade. Depois o almoço comunitário, lembra, Roselaine? Eu acho que o que marca é um momento muito bonito, é o almoço comunitário, porque as pessoas, eu tenho participado das últimas festas, e eu estou falando da minha experiência, né?
eu não conheço muito as pessoas, eu não sou conhecido das comunidades, né? A gente é mais urbano, fica aqui, né, na cidade, mas a festa, você vai lá, você não precisa conhecer ninguém antes para você se enturmar com todos aqueles que estão lá. É um acolhimento e um sentimento de pertencimento muito grande, porque nos conecta com todas as pessoas que estão lá. Parece que todas as pessoas que estão lá, elas estão com a mesma finalidade, e elas estão mesmo. Então, o ambiente, né, Roselaine, é um ambiente super agradável, é um ambiente de amigos, de pessoas que você conversa, você olha para as pessoas e não tem um que não retribua um bom dia, uma saudação e uma conversa sobre o assunto. Então, isso, o que me impactou, tem me impactado, é exatamente essa acolhida de todas as pessoas que estão lá. Parece que a gente é tudo irmão, a gente é tudo meu parente, a gente é tudo amigo. Mas por que tem tanta afinidade entre as pessoas que participam das festas? E isso é em todas as festas, é uma mágica que acontece. As pessoas se envolvem tanto, é um espaço tão fraterno, que ele invade a nossa subjetividade, vamos falar assim, num sentimento muito bom. Então, eu me lembro lá em Pérola do Oeste, eu não conhecia ninguém em Pérola do Oeste, mas você não fica quieto um minuto, porque você conversa com todas as pessoas, seja na fila do almoço, seja na mesa onde a gente vai sentar, porque não conhece ninguém, mas você vai lá e senta com as pessoas conversam sobre aquilo, conversam sobre a festa. E depois, claro, na hora do lanche, na hora da troca, aí aquele fervo só, né? Mas então, é isso. Quem mais gostaria de falar sobre a sua experiência, seja na escola, dessa convivência com a festa das sementes crioulas? Podem ficar à vontade. Raquel, você então, Raquel. Boa noite a todos. Então, na escola onde eu estou é realizada a Festa das Sementes. Na verdade, o ano passado não foi feita, né? Porque a gente passou um ano de reformas, então não conseguimos adequar o que a gente queria às oficinas depois, né? Em outras datas, porque na verdade um ano antes quase a gente já tem que ver certinho se você vai atrás de um palestrante, né? Ou de oficineiros, enfim, né? Do pessoal para contribuir. Todo mundo tem uma agenda lotada, então tem que já um ano antes se preparar praticamente, né, ou no início do ano, dependendo da época que vai ser realizada, né, então, assim, a gente não conseguiu adequar, então, o ano passado, a gente não fez. Mas, assim, na primeira etapa que a gente fez, a primeira festa, então, assim, a gente foi visitar umas outras festas para a gente ter uma base de como que seria, né, então, a primeira, assim, foi em cima mais de palestras. Aí a gente notou, né, na segunda, a gente teve sempre nessas palestras um tema gerador escolhido, né, juntamente com os professores, com os alunos e com a comunidade. Que a comunidade, ela é bem participativa, bem atuante também, né, dentro da escola. Então, na segunda já festa das sementes, então a gente pegou um outro tema gerador, a gente trabalhou em cima tudo com base no mel. Então, né, as oficinas fizeram sabonetes, né, com mel, aí tinha oficinas também na questão que fazia as bolachas, as coisas com o mel, né, então, assim, sempre em cima de um tema gerador, e depois o principal, que era a troca das sementes, né, e as sementes, assim, na segunda festa, na primeira a gente não fez, porque a gente não tinha, né, a gente nem experiência. Então, a partir dali da segunda, a gente já catalogou as sementes assim. É de que família que era essa semente, de que comunidade. Então, se a pessoa depois quisesse mais sementes ou quisesse saber algo a mais, né? Enfim, já saberia de que comunidade que é, de que família que é. Então, a gente fez todos, bastante trabalho. Então, os pacotinhos, né? Com as sementes, colocado o nome da família, de que local, de que comunidade que era. Então, assim, eu acho que é uma experiência válida, bem bacana, né, para as escolas estarem fazendo.
Assim, eu acho que é riquíssima, ela une muito a comunidade, né? Então, assim, tem na comunidade ali tem vários, né, senhores e senhoras que não têm mais filhos, né, na escola, enfim, ninguém que participe, né, atuante na escola, mas eles vieram com as mudas, né, com as sementes, com as plantinhas, né, com as ramas, com tudo para contribuir. Então, assim, é bem riquíssima essa experiência. Aí a gente também faz um café compartilhado de início, né? Então, cada escola que vem, todos que vêm participar, trazem, né? Contribuem com essa questão e é feito um café compartilhado também. Assim, eu vejo que fortalece bastante a escola, né? O trabalho. É trabalhoso. Não falo que não, que é fácil, é trabalhoso, porque são vários detalhes, né? Que tem que se ver, se organizar para sair, né? Assim, a gente fez, até perguntaram por que a gente não chamou todas as escolas, enfim, porque o espaço é reduzido, então a gente não tinha como ter oficineiros e espaço disponível para colocar mais, então a gente meio que teve que restringir, né? Não dava para chamar todas as escolas e todos os lugares, porque a gente não teria como distribuir todos os alunos e professores, enfim, comunidade, em todas as oficinas. Mas, assim, é um trabalho bem bacana, né? A questão da interdisciplinaridade também, entre os professores, nessa questão que é toda trabalhada também em sala de aula, né? Antes de vir para a festa. Então, é um trabalho o antes, né? O durante e o depois, que é no momento que está sendo realizada a festa e a troca, né, das sementes. Então, assim, várias variedades de sementes, de plantas, de coisas que a gente nem conhecia, então, assim, que foram trazidas. Então, tinha os senhorzinhos, as senhorinhas lá explicando, né, das sementes, dos chás, como que é o cultivo, né, como que funciona. Então, é bem bacana, assim, essa interação entre escola, comunidade, famílias. Que bonito, Raquel. É lá da Nova Estrela, né? Isso, da Nova Estrela. A Nova Estrela. Linda foi a festa de vocês. Eu diria grandiosíssima festa lá que vocês conseguiram organizar, não, Raquel? E vocês fizeram o café no salão, né? Da comunidade, né? O que me chamou a atenção, especialmente, E no Raquel. salão, porque a gente não teria o espaço todo no saguão, devido que a gente organizou a troca das sementes todas no saguão, então a gente não teria espaço, né, suficiente para conseguir colocar todo mundo, né? Não, foi. E você percebeu, né, Raquel? A quantidade de pessoas junto com a escola e o protagonismo da escola em organizar tudo isso. Então, a escola catalisando toda a prática da comunidade. Então, todo mundo envolvido com a escola, para ver como que isso fortalece a escola, como que isso cria raízes profundas da escola com a comunidade, com as famílias, como você falou. Então, de fato, aquela festa da Nova Estrela, oxalá, Raquel, que vocês possam retomar essa possibilidade, né? Como talvez todo ano é um pouco difícil, né? Porque é bastante volumoso a organização da festa em si, mas o conteúdo da festa, o ensino-aprendizagem, a interdisciplinaridade, isso pode ser o conteúdo sempre voltado, né? E agora, com o dossiê que vai ficar pronto aqui mais um mês que vem, Raquel, a gente vai entregar o dossiê para vocês, e aí vai se tornar essa prática mais dinâmica, né? Para que vocês possam incluir isso no processo de ensino-aprendizagem, no planejamento pedagógico. Pode falar, Raquel. E até para fortalecer as nossas escolas. Então, a nossa escola era uma escola multianos, ela ainda é multianos, então, uma escola de pequeno porte. E a gente pensou, o que nós vamos fazer, né? Antes de fazer a primeira etapa da Festa de Sementes, o que nós podemos fazer para mostrar que o trabalho da nossa escola é importante, para mostrar que os alunos,
que os professores, que a escola fortalece a comunidade, de que forma nós podemos mostrar o nosso trabalho, né? Sendo uma escola multianos, que muitas vezes, né, o pessoal fala, tá multianos, vai fechar, de que forma nós podemos mostrar o trabalho que a gente realiza dentro da escola, né? E envolver um grande número de pessoas, o que a gente pode fazer? Aí, no início, estávamos pensando em exposições, outras coisas, daí veio, né, a ideia que a gente começou a ver também na formação de vocês, a Festa das Sementes, toda essa questão, né? Aí nós fomos no Salto do Lontra, me esqueci o nome da escola agora, do Arley, eu acho, Barra né? do Lontra. Barra do Isso, Lontra, é do Raquel. Arley, né? Isso, o diretor, eu acho que é o seu Arley. A Sim, sim. Barra do Lontra, a gente foi, né? A primeira festa que a gente foi para ver como que funcionava, como que era, para a gente ter um embasamento do que tentar fazer, né? Sabemos que ainda estamos longe de ser, né? De ser a festa, mas a gente, né? Está tentando cada vez melhorar. Dentro das falhas, a gente procura, né? Ver o que dá certo, o que pode adequar, de que forma pode fazer diferente. Né? A primeira, então, foi só na questão das palestras, a gente viu que precisava ter uma mão na massa, alguma outra coisa, né? Daí a segunda já foi com as oficinas, teve uma palestra também mais ligadas às oficinas, então os alunos distribuídos em salas, todo mundo que estava lá, cada um numa oficina diferente, né? Fazendo acontecer o que era proposto, né? Para aquela festa, dentro das temáticas que eram trabalhadas. Muito bom, Raquel. E você falou da Barra do Lontra, né? Nós tivemos uma reunião no início do mês, já para preparar todo o envolvimento da comunidade, da Assessoar e da UTFPR para organizar a Festa das Sementes lá na Escola Barra do Lontra, agora em 2026. Eles vão para a 5ª edição já, então também é uma experiência. O professor Arley, ele não está aqui porque ele está de licença, está fazendo tratamento, mas, enfim, sim, aí que a escola está envolvida na construção, Raquel, da continuidade da festa. Muito bom esses aspectos que você falou, Raquel. E uma coisa, né? Claro, é tudo aprendizado que vai se fazendo. Não tem nada contra as palestras, tem que ter um momento, mas o que é importante é que os estudantes não virem assistentes, só assistindo aquilo que está sendo feito. Não, eles mostrar para a comunidade aquilo que a escola faz, aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão aprendendo. Então, tem esse papel destacado dos estudantes, né, auxiliados e preparados pela equipe pedagógica e pelos professores. Muito bom, Raquel, muito boa essa experiência de vocês lá em Nova Estrela. Até, bom amigo, a gente, quando pensou nessa segunda festa das sementes, a gente chamou também os estudantes da UNAT, que é a Universidade da Terceira Idade. Então, foi bem riquíssima essa experiência. Eles trabalhando junto com os estudantes, junto com os alunos. Assim, foi bem. Os alunos contribuindo com eles contribuindo com os alunos também. Foi uma experiência que na primeira a gente não teve. Essa experiência foi bem riquíssima mesmo. Eles ouvindo, né, os saberes, o que eles tinham para passar, o que eles tinham para contribuir, de gerações, né, mais para frente, contribuindo com as novas gerações. Foi bem bacana mesmo. Uma produção de conhecimento intergeracional, né? A turma com experiência, com saberes populares, mas também essa troca de saberes com as escolas, com as comunidades, com as pessoas que estão ali historicamente construindo e mantendo a escola. Raquel, tem uma pergunta. Vocês estão dispostos, e esse ano tem uma proposição de organizar a terceira festa? Estamos vendo se vai dar certo para fazer nesse ano também. Mas não fixamos nada de data ainda, está meio atrasado nossos cronogramas. Planejamento, né? Mas faz Que nós parte da estávamos com ideia. umas outras questões também na escola de organização e
enfim, o restante de umas reformas e umas coisas, então agora vamos ver. Está bem. Ótimo. Então já dá um eixo aí, uma direção, né? Uma orientação para que a gente possa, né, se porventura vocês colocarem no planejamento, aí também a gente avisa para as outras escolas, para vocês também, assim como vocês foram visitar a escola Barra do Lontra, também que, né, outras escolas possam fazer essa partilha com vocês lá na Nova Estrela. Muito bom. Sim, nas próximas reuniões eu já posso passar se vai haver mesmo esse ano ou não, ou só no ano que vem, né? Daí eu posso, que nós vamos sentar com a diretora para ver. Está bem. Mais alguém gostaria de fazer dessa experiência, trazer essa experiência, ou dizer se tem vontade na escola de organizar, das escolas que estão aqui? Tem alguma escola que está pensando em 2026 organizar? Eu sei, por enquanto, que a escola Paulo Freire, sempre todo ano organiza a festa semente na escola, tem a Barra do Lontra. Tem mais alguma escola que tem essa proposta de organizar a festa sementes na escola nesse ano? Estão pensando, Roselaine, lá na escola 13 de maio? Na verdade, talvez esse ano não, mas para o próximo ano a gente vamos batalhar aí para fazer, porque a gente agora, na verdade, é o segundo ano, né, que a gente está nesse processo da escola do campo. Então, até sábado a gente fez as trilhas ali, então devagarinho estamos se encaixando ali no processo da escola do campo, né? Mas quem sabe para o próximo ano ali a gente se organiza e faça. Tá bom. Tá bem. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre as festas? É isso? Gente, olha só, eu deixei encaminhado e deixei ali para vocês, no nosso grupo, os materiais completos. Então, tem todas essas orientações que a gente conversou e tem aqueles 2 anexos das atividades. Tem o anexo de todas as 20 festas sementes crioulas no sudoeste do Paraná, com as cidades que foram feitas, as datas, os cartazes, os temas das festas, que também serve para um conteúdo de estudo para os estudantes na preparação desse tema. Tem também o anexo 2, que é o conteúdo específico sobre as sementes, assim como tem nesse material um histórico das festas aqui desde no Paraná, no sudoeste do Paraná. Então, tem vários conteúdos que eu deixei ali para vocês e deixei para o nosso grupo. E aí as escolas fiquem à vontade de nos encaminhar uma solicitação, se tem previsão, se tem um planejamento, se vai pensar em, de alguma forma, efetivar essa atividade pedagógica. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre as festas? Se tem essa experiência, se está pensando na escola, tudo bem? Mais alguém? Elisandra, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, aqui na Escola Nova Santana, em São Jorge, nós estamos programando, né? É o meu primeiro ano como pedagoga na escola, mas já era uma tradição de muito tempo ali da escola de fazer a festa das sementes. A princípio, a gente tem uma data definida ali para o final do mês de agosto, né? Que ainda é uma época de plantio, então a gente não gostaria de deixar muito para frente para não se perder as sementes. Nós estamos organizando, né? O professor esteve nos visitando com a professora Cecília também. Então, a gente está acompanhando ali no grupo, acompanhando a postagem dos materiais, né, professor? Esses encontros da segunda-feira, para que a gente possa se organizar. Agora, em maio, no estudo e planejamento, a gente vai sentar com todos os professores da escola, alinhar a proposta com eles, né? E eu não tenho experiência, vai ser a minha primeira festa das sementes, mas, assim, pelo que dá de ver, assim, né, do que vocês relatam e também ali o pessoal da escola que eu estou trabalhando, me parece ser algo muito bom, muito enriquecedor para a comunidade, né? A nossa escola também é multianos, com poucos alunos, é uma comunidade pequena, então fortalece muito o vínculo da escola com a comunidade.
Sim, Elisandra, muito bom. É bom você falar, desculpa não ter te identificado, mas a, a Escola Nova Santana já vai para a terceira festa. Eles começaram em 2022. A primeira foi no salão paroquial, né? Foi assim de uma festa grandiosa, grandiosa. Eu acho que tinha mais, não sei lá, 150, 200 pessoas, toda a comunidade reunida. E o ano passado a festa foi na escola, em termos de espaço um pouco menor, mas com outros significados. O pessoal gostou muito de que a comunidade, as pessoas idosas, para vocês terem uma ideia, teve depoimentos de pessoas de 60 anos na comunidade, e a escola está fazendo 60 anos esse ano. Então, assim, tem uma história grandiosa da escola, da comunidade, e a festa, ela se preencheu de sentido, viu, Elisandra? Então, sim, você está no planejamento, né, desse ano, e aí a gente encaminha. Muito bom, então. Então, vamos fazendo agenda. Ó, já são 3, 4 escolas que esse ano nós teremos as festas. E aí nós vamos divulgar, exatamente, para quem talvez, né, Roselane, lá de vocês, da 13 de maio, se quiser visitar no dia, ir lá ver como é que acontece. O Pinhalzinho também foi visitar a escola lá do bairro do Lontra há 2 anos, foi muito interessante a visita. Então, fazer essa combinação entre as escolas para que uma aprenda um pouquinho, dá força para a outra. Ninguém tem a receita pronta, ninguém sabe. Não, todos sabem. Não é que alguém não saiba fazer, não, mas vai fazendo uma experiência. E aí, convidando a comunidade, as lideranças da comunidade, e fortalecer a escola, que esse é o nosso objetivo, né? Fortalecer as escolas onde nós atuamos, onde vocês atuam. Para quê? Para que a nossa escola seja, de fato, uma escola significativa para os estudantes. Não apenas para os estudantes, eu reforço isso, mas para que o nosso trabalho seja mais realizador. Que o nosso trabalho seja realizador, porque nós somos docentes e nós não queremos fazer o nosso trabalho motivo de sofrimento. E isso dá uma alegria, né? Nos fortalece igualmente, fazendo uma atividade dessa, que todo mundo valorizando a escola, a presença na escola, doando para a escola. O pessoal doa alimentos, vem fazer as coisas, vem ajudar a fazer, vem ajudar a preparar os lanches, preparar a comida, preparar as estantes, Isso também recria significados profundos da nossa prática docente. Pode falar, Raquel. Nós conseguimos chamar o jornal também, um dos jornais da cidade. Eles vieram, daí eles fizeram uma transmissão ao vivo também. Foi bem bacana mesmo. Assim, eles fizeram a divulgação. Bem legal mesmo essa questão né, que na primeira nós não fizemos, aí na segunda a gente já pensou, podíamos chamar, né? Então eles vieram, fizeram a transmissão, né, fizeram uns pedaços ao vivo também. Foi bem bacana também essa questão da divulgação. A divulgação da escola, da atividade da escola, e entra naquela ideia, é uma prática pedagógica que fortalece o processo de ensino-aprendizagem, que se liga a uma agenda sustentável, agroecológica, de autonomia cultural, alimentação saudável, de produção da autonomia pelas sementes crioulas, e reproduzindo. A gente sabe que o modelo hegemônico não vai nessa direção, mas a prática pedagógica, ela incentiva essas práticas de transformação social, pedagógica, e fortalece a nossa escola, o trabalho de vocês, nosso docente, assim como a aprendizagem dos estudantes. Mais alguém gostaria de comentar alguma situação, alguma experiência ou alguma proposta de alguma escola que eu não tenha feito uma indicação nominal às escolas? Ficamos por isso hoje. Então, eu deixo essa mensagem. Vocês têm o roteirinho, serviu como um debate, uma apresentação hoje, mas vocês fiquem à vontade. Conversemos entre nós, ampliemos esse debate, tornemos público esse debate para que essa experiência se multiplique. Esse ano também será feita a Festa Sementes na região sudoeste. Então, quando sair toda a programação, a cidade, tudo onde for feito, a gente divulgará junto com vocês.
para que também, além de participar da festa regional, a gente possa também fortalecer essas experiências profundamente pedagógicas realizadas nas escolas do campo. Tudo bem? Então, eu agradeço muito a presença de vocês e nos encontramos no próximo mês com um outro tema, uma outra temática, um outro assunto, para que a gente continue fortalecendo as escolas públicas do campo no sudoeste do Paraná de forma direta e quem nos assiste pelo nosso canal em toda a nossa territorialidade possível. Muito obrigado pela presença de vocês.